Olá, caríssimo. Eu sou Dom José Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Depois de termos dedicado 7 programas às 7 obras espirituais de misericórdia, vamos hoje começar uma catequese de 7 programas sobre outras 7 obras de misericórdia, as corporais. O Papa Francisco pede que reflitamos nesse ano da misericórdia sobre as obras de misericórdia para despertar a nossa consciência em prol do pobre, do pequeno, do fraco, do indigente. E ele recorda essa sistemática quase bimilenar da Igreja que compendia em 2 categorias, corporais e espirituais, as obras de misericórdia que se encontram em vários textos do Antigo Testamento, mas principalmente na vida pública de Nosso Senhor, nas palavras de Nosso Senhor, especialmente no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, que trata do juízo final. Vejamos, portanto, quais são as 7 obras corporais. Diz-se corporais porque elas visam diretamente a saciar as necessidades do corpo humano. O ser humano, ele é constituído de 2 dimensões essencialmente unidas. A pessoa humana é dotada de matéria e de espírito, de corpo e de alma. Tem necessidades espirituais e tem necessidades físicas, materiais, corporais, porque o homem também é matéria. Vejamos quais são as 7 obras de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Dar pousada aos peregrinos. Vestir os nus. Visitar os enfermos. Visitar os presos. Enterrar os mortos. Como eu disse ainda há pouco, no juízo final, segundo a narrativa de Jesus, que consta no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, nós seremos julgados tendo como parâmetro essas obras corporais. O Senhor reunirá todos os homens e os colocará uns à sua direita, outros à sua esquerda. À direita, os eleitos, à esquerda, os condenados. E dirá aos que estiverem à esquerda: vinde benditos, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. E ele explica o motivo. Tive fome e me deste de comer. E depois segue: tive sede. Vamos tratar da sede no programa seguinte. Estive nu e me vestiste, preso e visitastes-me, na prisão e fostes enfermo e fostes ver-me, etc. Mas hoje fiquemos com a primeira obra de misericórdia, a primeira frase de Jesus que explica a razão da salvação dos que estiverem à direita. Tive fome e me destes de comer. Uma necessidade básica do ser humano. Ele precisa comer, senão ele morre. Quando o Senhor colocou o homem no jardim, Ele colocou à sua disposição toda a criação para desfrutar dela e facultou ao homem a possibilidade de comer de todos os frutos das árvores do jardim, com exceção do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Comer, alimentar-se, colocar dentro do corpo alimento que contenha substâncias suficientes para sustentar o corpo, que precisa de nutrientes, que precisa de vitamina. O corpo se debilita, o corpo cansa, o corpo se fragiliza e precisa se alimentar para se manter. São várias as ocasiões durante a vida pública de Jesus, nas quais o Senhor se comove não apenas com a sede espiritual do povo, das multidões que o seguem, mas também com a fome material. O texto que vamos citar agora é extraído do capítulo 6 do Evangelho segundo João, uma das várias vezes nas quais Nosso Senhor, preocupado em saciar a fome material das pessoas que estão ao seu redor, comovido, realiza milagres, prodígios.
Leiamos o texto. Primeiro é sempre a pessoa de Jesus. Qual é o grande parâmetro para nós diante das obras espirituais de misericórdia, das obras materiais de misericórdia? A pessoa de Jesus. Primeiro olhamos para Ele. Jesus, o praticante das obras espirituais, das obras corporais de misericórdia. Vejamos esse texto comovente que é conhecido de todos. João 5, 6, de 5 a 13. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. É absolutamente infantil e completamente contrária à Escritura e ao Espírito do próprio Jesus a contraposição entre desejos do corpo e desejos da alma. Equivoca-se aquele que diz que Jesus veio apenas para satisfazer as necessidades do espírito e que, portanto, Jesus não teve nenhuma relação, nenhuma preocupação com os bens materiais, com o corpo, com tudo aquilo que ele comporta, com todas as suas exigências, as suas carências. Não, absolutamente. Jesus se preocupa com o homem todo. Jesus veio trazer a felicidade para o homem, para usarmos a expressão de João capítulo 10, versículo 10. Ele quer que tenhamos uma vida plena, uma vida em abundância. E abundância de bens espirituais e materiais. No Pai Nosso, um dos pedidos é precisamente este: o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. O pão. É verdade que essa afirmação, sobretudo nos padres da Igreja, tem um significado não apenas material, ela também se refere ao sacramento da Eucaristia. Mas o primeiro sentido, o básico, o evidente, ainda que a palavra pão deva ser interpretada aqui no Pai Nosso como qualquer tipo de alimento, o pão nosso, e no sentido mais translato, as nossas necessidades materiais, casa digna, emprego de qualidade, trabalho digno, condições, infraestrutura, saúde de qualidade, habitação, educação, etc., segurança. Sim, você pode aumentar o leque, sem dúvida alguma. E podemos, e até devemos. Mas eu queria me ater exatamente a essa primeira e básica, esse primeiro e básico significado da palavra pão. É comida mesmo, comida. Aquilo que nós colocamos na boca e mastigamos e que vai para o nosso organismo para alimentá-lo, para fortalecê-lo. O milagre que acabamos de citar ilustra precisamente isto. Jesus tem preocupação para conosco, do ponto de vista corporal. Se comove. Deus se comove nas suas entranhas quando vê uma pessoa passando fome. A fome material é uma chaga da sociedade que precisa ser combatida. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo sente tanta dor, sente uma aflição.
Só Deus e a pessoa que experimenta, que está diante de alguém faminto, sabem quão doloroso é uma pessoa que não tem o que comer. Um desempregado que não tem nada na despensa da sua casa, em cujas prateleiras na cozinha, em cuja geladeira, se é que tem geladeira, ele não tem nada para alimentar os seus filhos, a sua esposa. É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo a primeira a ser apresentada nesse tema tão candente. Jesus, durante sua vida pública, se condoeu, se preocupou com isto. É claro que a multidão ia ao encontro dele para ser alimentada na sua alma, mas Jesus também tinha essa preocupação. Espelhados na pessoa de Jesus, nós que queremos aprender dele e temos nele o grande professor, preparamos-nos para o segundo bloco, no qual trataremos da nossa postura, da nossa responsabilidade, do nosso dever de tudo fazer o que estiver ao nosso alcance, individualmente ou coletivamente, organizados ou individualmente, para promover iniciativas que visem a saciar, aliviar a dor daqueles cuja barriga está roncando, cujas barrigas estão roncando. Combater a fome material é um dever, é uma necessidade de todo e qualquer cristão. Assim, a prática da primeira obra de misericórdia corporal aparece como uma maneira límpida, solene, de manifestar aos famintos a presença de Jesus, que no passado multiplicou os pães e os peixes e continua a fazer o mesmo por meio da igreja, por meio dos discípulos dele. Agora nós vamos tratar da atitude da igreja primitiva diante dessa realidade, diante dessa carência. A igreja primitiva era constituída basicamente de pessoas pobres, mas que, apesar da sua limitação financeira, apesar da sua condição humilde, constituía-se uma comunidade profundamente unida. Eles eram poucos, mas tinham uma característica fabulosa, característica que os distinguia dos demais, que vendo-os vivendo unidos, partilhando tudo aquilo que eles tinham, se admiravam. Aliás, muitos até se convertiam por causa desse testemunho tão bonito. O texto que vamos citar agora, que ilustra a vida da comunidade cristã primitiva, extraído dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 44 a 47, ilustra exatamente isto. Nesse texto, nós temos uma prova explícita de que a fome do pão material era uma realidade combatida por eles. Uma das preocupações da igreja primitiva era não permitir que os seus fiéis, que os membros dessa comunidade cristã passassem fome. Dar de comer a quem tem fome. Primeira obra corporal de misericórdia, aqui presente de forma tão bonita na igreja primitiva. Vamos ao texto. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação.
partilhavam o pão. Comiam o pão com alegria, com singeleza de coração. Prova de que uma das preocupações da igreja era esta, sem dúvida alguma, anunciar o nome de Jesus. Levar a todos a verdade que salva, o pão da vida que é Cristo. Mas também, e como consequência disso, como prova de que o seguimento de Cristo age, é interpelado, é convidado a se manifestar pela caridade, também na divisão daquilo que alimenta o corpo. Temos aqui uma igreja preocupada, já manifestando esta obra corporal de misericórdia, dar de comer a quem tem fome. Os fiéis dividiam os seus bens com alegria. Aqui nós não podemos deixar de recordar as muitíssimas iniciativas da igreja em favor dos famintos. Os sopões, altas horas da madrugada nas cidades grandes. Quantos irmãos e irmãs nossos abstêm-se do seu direito de estar dormindo na tranquilidade da sua casa e vão juntos levar uma sopa, um alimento quentinho, uma refeição para os moradores de rua. Pensemos também em tantos restaurantes comunitários, sejam eles de natureza municipal, estadual ou federal, iniciativas, portanto, filantrópicas que merecem as nossas homenagens, sem dúvida alguma, não é porque elas são confessionais católicas que não deixaremos de elogiá-las, merecem o nosso elogio. Também tais pessoas são um instrumento de Deus para aliviar a fome de tantas pessoas. Mas me atenho, sobretudo, nas iniciativas cristãs e particularmente católicas. Essas iniciativas merecem, primeiro, o nosso elogio, depois o nosso incentivo, o nosso apoio. Um trabalho realmente difícil, delicado, que requer recursos materiais, e muitas dessas iniciativas dependem de doações. E aqui as nossas homenagens sinceras aos patrocinadores, muitos deles anônimos, que não querem aparecer, que doam, mas nem sabem os autores dessas iniciativas quem são os doadores. Não importa. É uma prova evidente, é um sinal inequívoco da presença do Cristo ressuscitado na vida dessas pessoas. Deus agindo por essas mãos generosas, por essas almas sacrificadas, por esses nossos heróis e heroínas, que, sensibilizados com essa indigência tão gritante que é a fome, vão ao encontro desses irmãos, maltrapilhos, fedorentos, sem nada nem ninguém na vida, e que aguardam muitas vezes essa presença doce e confortadora desses irmãos organizados, ou até aqueles que individualmente fazem esse trabalho tão pequeno, tão simples, tão humilde, mas tão cheio de méritos, porque, na verdade, é o cumprimento da primeira frase que Jesus levará em conta no dia do nosso juízo. Tive fome e me destes de comer, ou tive fome e não me destes de comer. Negar o pão material, quando ele existe na nossa mesa, quando ele sobra na nossa mesa, isso constitui um pecado. Os padres da igreja, nos primeiros séculos da igreja, são extremamente contundentes e implacáveis contra aqueles insensíveis diante da indigência do próximo, daqueles que batem à sua porta e pedem um prato de comida. Negar aquilo que temos, e com mais gravidade ainda, quando aquilo sobra, é um pecado.
Esse pecado se torna mais gritante quando desperdiçamos aquilo que temos com o supérfluo, com o banal. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que ganha muito bem e que na prateleira da sua sala tem tantos vinhos, tanta bebida cara, e alguém bate à sua porta, ele pede uma comida e ele nega. Isso é gravíssimo, isso é intolerável, isso é insuportável aos olhos de Deus. Existe uma parábola narrada por nosso Senhor Jesus Cristo que descreve a gravidade desse tipo de comportamento. É a parábola de Lázaro e do rico Epulão. O primeiro, cheio de feridas, pobre, miserável, esmulambado, bate à porta do rico, que se banqueteava, que dava festas todos os dias, que vivia no fausto, no luxo, indiferente, porém, ao clamor daquele que estava à sua porta e que queria pelo menos as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico morre, Lázaro também. Diz-se a parábola, diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico foi sepultado. Não se diz que Lázaro foi sepultado. Coitado, morreu indigente. Não teve nem direito, segundo a parábola, a um sepultamento digno. Só que Lázaro vai para o seio de Abraão, enquanto o rico vem a se encontrar nos tormentos do inferno. A situação se altera completamente, muda totalmente após a morte. E nós já sabemos o que acontece. Quem está no inferno deseja ser saciado, pelo menos aliviado com uma gota d'água a ser colocada na sua boca, pois os tormentos são grandes. Isso não vai ser possível, diz o pai Abraão, diante do pedido do rico que está nos tormentos do inferno. E ele lembra a situação na vida terrena. Então deixe que eu reze, deixe alguém apareça para os meus familiares, para que eles não venham para esse lugar. Não, eles têm Moisés e os profetas. A parábola de Lázaro e do rico Epulão é um seríssimo convite, uma seríssima ocasião de reflexão para que nós, diante da indigência material de quem quer que seja, se estamos insensíveis, venhamos a ser solidários. Que o nosso coração se condoa, se dobre e alegremente partilhemos a comida que Deus coloca abundantemente na nossa mesa. É uma exigência da nossa própria fé. É muito mais do que um mero ato de solidariedade. É uma necessidade intrínseca da vida do cristão. Assim como Cristo, também somos convidados a partilhar aquilo que Deus nos dá em abundância na nossa mesa, pelo menos 3 vezes por dia. Parabenizamos todos aqueles que, sensíveis à fome material, à angústia de quem não tem dinheiro para fazer uma feira, pedindo, implorando, suplicando, diante dele encontra essa resposta imediata. Aquilo que me alimenta também vai te alimentar. Foi assim, é assim, e esperamos sempre será assim ao longo da história da Igreja, cuja obra assistencial é maravilhosa, é extensa, digna de méritos. Em todos os continentes a Igreja tem absolutamente, belíssimamente, encantadoramente, obras sociais que garantem o alívio, a alegria, a felicidade daqueles que não têm o que comer, de quem não tem pão na sua mesa. E graças a esses cristãos, eles são aliviados, a exemplo de Cristo, que se condoeu diante da fome dos homens.